vocês aqui. O segundo painel do dia do Lead Futuro, eu já falei aqui, né, no painel que a gente fez das 9, que eu acho máxima essa iniciativa, então eu quero agradecer ao convite da FGV. Eu acho que uma semana como essa de empreendedorismo, onde a gente compartilha experiência, onde a gente aprende com a história das outras pessoas, é muito positivo. Acho que isso a gente leva para a nossa vida. E antes de falar um pouquinho, acho que antes de falar um pouco das pessoas que vão apresentar e falar um pouco da própria empresa, eu vou contar para vocês, algumas pessoas já viram que estavam aqui no primeiro painel, mas eu vou repetir, vou contar um pouco do Lead, um filme de 3 minutos que fala um pouco do que é o Lead, e depois vou contar para vocês um pouquinho do Lead Futuro, né? Porque hoje a gente está falando de novos negócios, de pessoas que fazem parte do Lead Futuro, então antes eu vou começar a falar um pouquinho do Lead, para vocês entenderem o que é. O LEAD é uma associação de empresários que defende a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico e os princípios de governança, o respeito ao meio ambiente e o apoio a programas comunitários. Os encontros realizados anualmente pelo LEAD fazem parte de uma agenda estrategicamente organizada, com fóruns, seminários, meetings, workshops e almoços no Brasil e no exterior. Almoços Debate. Realizados mensalmente, os Almoços Debate reúnem empresários e autoridades públicas para discutir temas de relevância nacional sobre desenvolvimento econômico, ética, gestão e sustentabilidade. Business Trip. O evento que reúne líderes empresariais do Brasil no exterior para a geração de negócios e contatos internacionais de alto nível. CEO's Family Workshop. O único evento do Brasil criado para aumentar o valor das relações familiares e fortalecer a convivência corporativa, num ambiente que favorece a interação entre famílias, a consolidação de amizades e a geração de negócios. Fórum de Comandatuba, o maior encontro empresarial do Brasil, realizado anualmente no Hotel Transamérica, na ilha de Comandatuba, na Bahia, voltado para a discussão de temas de política econômica e social que impactam na agenda do país. Fórum de Marketing Empresarial, desenvolvido em parceria com a editora Referência. O Fórum de Marketing é o principal evento do setor no debate de novas tendências e soluções do marketing para marcas, produtos e serviços. Fórum de Empreendedores, um amplo debate sobre experiências e casos de sucesso de empreendedorismo. O Fórum fomenta e valoriza práticas empreendedoras que geram crescimento econômico e empregos. Fórum da Saúde e Bem-Estar. Analisa políticas de saúde e bem-estar e valoriza a qualidade de vida e a importância da medicina preventiva. Fórum Mundial de Sustentabilidade, realizado anualmente em Manaus, em conjunto com a XYZ Life, já se destaca internacionalmente, reunindo algumas das mais importantes personalidades e autoridades do mundo nos temas de meio ambiente e sustentabilidade. Fórum Nacional de Agronegócios, o maior encontro de empresários de agronegócios do Brasil, para analisar e debater os desafios para o crescimento da cadeia produtiva do país. Fórum Nacional do Esporte, reúne lideranças empresariais, políticas e esportivas para promover e debater a mobilização nacional pelo esporte como agente de formação e transformação da cidadania. Meeting Internacional, realizado anualmente, fortalece as relações bilaterais, econômicas, sociais e culturais do Brasil com diferentes nações. Prêmio Líderes do Brasil, a maior premiação de lideranças do país. É o reconhecimento nacional do talento, competência e comprometimento dos líderes que fazem do Brasil um país melhor e mais competitivo. Uma iniciativa do LEAD com o apoio do SBT. Seminários LEAD promovem cafés da manhã com palestras de grandes personalidades públicas e privadas sobre temas essenciais para o desenvolvimento econômico do país. O LEAD está presente em vários estados do Brasil: Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E também no exterior: África do Sul, Angola, Argentina, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Itália, Moçambique, Portugal e Uruguai. Esse é o LEAD, contribuindo para tornar o Brasil cada vez mais eficiente e competitivo. LEAD. Quem é líder, participa. Então, esse é um resumo do que o LEAD faz hoje. O LEAD foi fundado em 2003 pelo João Dória Júnior. Então, a gente vai fazer 10 anos de grupo. Hoje a gente tem mais de 1.500 empresas que são filiadas ao LEAD. Qual que é o principal propósito? É fomentar e incentivar as relações empresariais
E juntas, essas 1.500 empresas que fazem parte do LEAD representam 51% do PIB do Brasil. Então, é um dos grupos mais influentes do mundo em relacionamento para líderes empresariais. E o LEAD Futuro surgiu de uma necessidade do quê? A maioria das pessoas que estão no LEAD começam com 40, 50 anos, é só presidente de empresa. E eu sempre tive a ideia que eu acho o seguinte, hoje em dia a gente tem que começar cada vez mais cedo, né? Então nada melhor do que você criar um grupo, você começar a compartilhar experiência, compartilhar conhecimento, trocar informação, quanto antes você conseguir isso, melhor. Então começar isso com 20, 30 anos, que é o propósito do Lead Futuro, é muito bacana. Hoje eu sou presidente do Lead Futuro, não sei se eu falei aqui, meu nome é Patrícia Meirelles, e eu tenho muito orgulho de representar. Hoje vocês, acho que quem estava aqui viu o primeiro painel, viu alguns exemplos aí de pessoas que fazem parte do Lead Futuro. A gente vai ter agora no segundo painel 3 pessoas que eu admiro muito também, que tem 3 negócios incríveis, que é o Cássio Lopes, da Purple Cow, o Guto Ramos, da BR Mobile, e o Bragueta, o Ricardo Bragueta, da Cadô Presentes, que são exemplos incríveis, são 3 empreendedores, são 3 jovens brilhantes aí, que vão compartilhar hoje a história deles, por que eles resolveram empreender. Então, eu quero chamar agora para compor a mesa o Cássio Lopes, da Purple Cow. Obrigada, Cássio. Também o Guto Ramos, da BR Mobile. E o Ricardo Bragueta, da Cadô Presentes. A gente vai ter a palestra de cada um e depois, no final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Vamos começar. Bragueta. Não, desculpa. Cássio Lopes, da Purple Cow, que vai começar a apresentação dele. Você empresta esse para mim, Paty, para eu poder falar de pé aqui? Olá, olá a todos. Bom dia, obrigado assim pela presença de todo mundo. E eu quero tá sendo assim um prazer imenso poder estar aqui falando com vocês, porque eu juro que eu gostaria que me falassem o que eu quero contar para vocês antes de ter começado toda essa história da agência. Para vocês entenderem um pouco melhor, hoje eu sou diretor de criação da Purple Cow, uma agência exclusivamente de redes sociais. Eu não vou contar muito, porque eu montei assim toda uma história para poder chegar até o final, para vocês entenderem que assim, empreender não significa só ter essa ideia e querer fazer. Ela tem todo um histórico, tanto é que todo mundo comentou aqui, falando desde a parte, uma relação com o que você foi quando era jovem, tem uma relação com a parte que você era criança, tem uma relação com tudo. Porque assim, a nossa vida a gente vai desenvolvendo diversas ações até chegar no momento em que, assim, existem oportunidades, existem momentos, e na minha vida não foi diferente. Por isso que eu quero começar, assim, contando para vocês, e antes de mais nada eu quero pedir, assim, que vocês guardem essa informação, que se você acredita, a gente vai chegar no final na resposta disso tudo do fato de você acreditar. Eu sempre, desde pequeno, gostei muito de fazer gambiarra. Eu adorava. Eu trouxe uns exemplos aqui de coisas absurdas, porque o que tem a ver a gambiarra? Eu não entendia por que eu gostava tanto de fazer. Quebrou. Hoje eu estava querendo fazer uma aqui que eu não tinha o passador e tá sem bateria o passador que vem com o meu computador, eu ia usar o mouse, que é Bluetooth, para ir passando. Então, assim, o que significava a gambiarra? E foi assim, ao longo da minha vida, foi me levando para um caminho para eu tentar entender o que isso daí significava, por que tinha facilidade
em poder arrumar solução para as coisas. E aí um dia eu estava na faculdade, um pouco em dúvida sobre o que eu ia fazer, eu queria fazer alguma coisa moderna, alguma coisa para poder, eu sou do interior de São Paulo, eu queria vir para São Paulo, mundo novo, parar de morar com os meus pais. Falei, caramba, o que que eu vou fazer da minha vida? Até que foi um consultor de carreira no colégio que eu estudava no interior. E esse cara mostrou um vídeo, e esse vídeo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o que que esses caras fazem, tem tudo a ver com o que eu faço. Vou mostrar para vocês. E eu me perguntava o tempo todo, que droga, o que que esses caras fazem? Eu quero fazer isso também, tem tudo a ver com a minha gambiarra, poxa, eu quero pensar em coisa diferente desse tipo. E aí que eu comecei, voltando a falar de todo o background da nossa carreira, eu queria fazer coisas diferentes, eu queria fazer ações diferentes, e falei, poxa, eu tenho que trabalhar também com Volkswagen. Só que no Brasil todo só tem uma agência que atende Volkswagen. E aí entra aquela história de novo de toda a carreira. Então eu tentei e não consegui de primeira, porque assim, propaganda, e como em várias partes dos negócios, a gente precisa ter um network muito bom. Pensa, um menino do interior, que não conhecia nada, nem ninguém, tá em São Paulo perdido, vim estudar na SPM, estava estudando na SPM, participei na SPM da agência, participei da SPM Júnior, participei de todas as entidades possíveis, e eu queria também sair para o mercado. E aí eu fui mais próximo de onde eu consegui para poder trabalhar com a Volkswagen, que era uma agência de marketing direto, que é a Rap Collins, que foi onde começou. Eu não estava satisfeito lá, porque eu queria fazer coisas diferentes e eu não podia. Então eu senti que eu tinha que mudar de novo e fui para Léo Burnet, trabalhar com Fiat. Só que, poxa, eu queria trabalhar com a Volkswagen, tudo começou a trabalhar com a Volkswagen. Aí eu participei de vários lançamentos, fiz o lançamento do novo Uno, que foi o que me lançou um pouco no mercado e falou para o pessoal da agência da Volkswagen, ó, esse menino é interessante. E aí, por sorte, eu consegui chegar onde? Eu cheguei na melhor agência do mundo, que foi premiada durante 3 anos consecutivos como a melhor agência. E eles adoram brincar aí que não tinha nenhum gênio na folha de pagamento, eles me perderam, agora eles vão poder colocar, é isso mesmo. Mas assim, a brincadeira é que, poxa, cheguei lá, tá bacana, eu consegui chegar, criatividade, inovação, tudo, só que calma, não tá rolando. A gente tá fazendo o quê? Muito filme de televisão, a gente faz muito anúncio impresso. E cadê toda aquela criatividade? Cadê a gambiarra? Cadê o negócio de fazer diferente? Onde que a gente está inovando? E foi aí que eu, cansado de ficar de madrugada fazendo freela, que eu não sei se tem alguém do ramo de comunicação, mas a gente costuma, assim, tem 2 trabalhos, né? Tem o trabalho do dia a dia, que você vai das 9 sem ter hora para sair, quando você sai começa o segundo turno, que é o freela. E aí eu estava muito cansado de ficar a madrugada inteira fazendo freela e freela. Por quê? Porque o freela me permitia fazer algo um pouco diferente. E o freela geralmente porque agora com essa onda que está rolando de startup, de tecnologia, para mim era uma oportunidade. Eu tinha um parceiro que programava, eu sempre fiz a direção de arte. Então, poxa, vamos fazer junto. Eu faço todo o design, você programa. E a gente tinha muito trabalho, nunca faltou trabalho, só que chegou um momento que eu não conseguia nem me dedicar mais para esse trabalho, nem me dedicar para o trabalho do dia a dia que estava na agência. E aí veio aquela pergunta de novo, poxa, mas o que você está fazendo inovador? Cadê a gambiarra na veia aí para poder desenvolver tudo isso? E aí que a gente acompanha um momento e se pergunta numa agência que faz filme de televisão e revista, aonde que eu vou ter futuro? Onde que eu vou trabalhar daqui a alguns anos? Sendo que em 2005, quando o Papa assumiu, tinha aquele celular tosqueira ali no cantinho, e em 2013 todo mundo tem iPad e celular para tirar foto, e vocês acham que esse cara tá guardando no rolo da câmera? Ele tá mandando para outro amigo, então vocês já vão vendo, alguma coisa está muito diferente. Aí você vai ler uma notícia, internet passa o jornal e se consolida como segunda mídia de verbas publicitárias. Pô, tô certíssimo fazendo filme de televisão e fazendo aqui anúncio de revista. Alguma coisa eu tenho que mudar. E aí que volta tudo aquilo, ó. Eu já falei que eu estava cansado de trabalhar de madrugada, falei que a gente percebeu que não estava encontrando um jeito de fazer ações legais e que o mercado está mudando para o que eu estou fazendo. Eu cheguei onde que tudo começou, que era trabalhar com Volkswagen, na UMAP, e aí eu peguei esse sócio que estava fazendo muito freela comigo e a gente se perguntou, cara, será que não é o momento
da gente se desesperar e tentar mudar as coisas, fazer alguma coisa diferente, tentar remexer tudo. E a gente sempre, desde o começo com os freelas, sonhou muito em, poxa, e se a gente um dia fizer uma agência, e se a gente um dia fizer alguma coisa, e a gente nunca teve muita ação, a gente sempre tinha um nome, eu não sei se alguém já fez muito isso aqui, mas assim, tem um nome, tem um monte de coisa na cabeça, só que não sabe direito o que entrega, o que faz. E a gente estava completamente desesperado, falando, o que a gente está fazendo está errado. A gente precisa de alguma coisa nova, a gente precisa mudar, a gente precisa conseguir fazer diferente e ir atrás dos nossos sonhos. A gente falou, poxa, mas antes disso, vamos dar uma olhada em todas as agências criativas que existem pelo mundo. E a gente fez um mapeamento de louco para ver onde que a gente poderia trabalhar ou para poder entender o que tanto estava faltando para a gente no Brasil. A gente foi atrás de Naked, Taxi, Modern, todas elas fora, na Europa principalmente. E são assim, agências muito criativas e a gente falou, poxa, você vai sair do país agora? Não, não vou sair do país agora. Existe alguma agência no Brasil como essas que a gente tem estudado que você gostaria de trabalhar? Não, não existe nenhuma dessas. Então o que acontece? A gente, cai onde alguém já deve ter passado por aí, Sir Guy Kawasaki, o gênio. Você lê, você fala, cara, ele é o gênio, ele é muito inteligente, ele escreveu esse livro, que eu até recomendo, para todo mundo que está confuso, que está com medo, que não sabe direito o que fazer, fala, putz, eu tenho que fazer aquele plano de negócio gigantesco, já vou desistir. Nada a ver, lê esse cara. Esse cara fala assim, ó, meu, não faz nada, põe na rua, faz acontecer, vamos colocar hoje um protótipo, alguma coisa. Ele te dá coragem. E até uma coisa que eu brinco com os meus amigos, que para empreender, você não precisa de um plano de negócio genial, você não precisa de nada, sabe? Você precisa de duas coisas muito... Calma aí, deixa eu fazer uma conta aqui. Você precisa de 4 coisas muito importantes. E essas 4 coisas, tudo começa aqui. Coragem. Precisa ter muita coragem, porque é o começo. Entende? Tipo, eu não sei se alguém pegou a piada que eu tentei fazer aqui. Mas precisa de coragem. Esse é o primeiro. O outro, o que é? Você precisa de cara de pau. Isso é o que faz o empreendedor. É a cara de pau. Não faz empreendedor, não existe um empreendedor sem cara de pau. Você acha que eu não tenho vergonha, que eu fico 3 horas rodando na cadeira para ligar para algum presidente de alguma companhia? Óbvio que fico. Só que o que me faz conquistar uma conta nova para a agência? O que me faz fazer a agência crescer? É a cara de pau de conseguir. E qual outra coisa que eu falei também? De ligar, né? Então, precisa do telefone do seu lado e um computador com acesso a e-mail. Essas 4 coisas fazem um empreendedor. Então, vamos voltar. Eu disse no começo, se acredita, a gente vai chegar na resposta daqui a pouquinho. E aí, o que acontece? A gente teve coragem e ainda faltavam algumas outras competências. A gente leu o livro, começamos a fazer um plano de negócio. Essa é a parte mais legal que eu tenho, acho, para falar para os empreendedores. A gente começou a montar o plano de negócio, eu nunca vou esquecer, foi na casa da minha ex-namorada, tava eu e meu sócio, a gente fazendo uma planilha, ele falou, cara, fudeu, brother, não fecha a conta. Eu falei, é mesmo, né? Não fecha, cara. Como é que eu vou pagar 15 mil reais para um diretor? Como é que eu vou pagar isso para aquele cara? Como é que eu vou pagar aquilo para aquele outro? Ele falou, poxa, mas a gente não tem nada, vamos começar nós dois, vamos manter a calma, vamos pegar o que o livro passou pra gente. Aí a gente tentou assim, respiramos e organizamos o quê? O que a gente queria? A gente queria o quê? Uma agência criativa que trabalhasse no mundo digital. Era só isso que eu tinha na mão de especificação. E, contrário de tudo o resto que eu tinha vivido, que era, vamos ter um nome, vamos fazer alguma coisa, os freelas, tentar meio que já organizar alguma coisa. A gente tinha uma estrutura, sabia o que queria fazer, teve coragem de se demitir, mas a gente não tinha nome para a empresa. Então isso eu acho até legal, porque pela primeira vez a gente não tinha um nome para a empresa, mas tinha muito mais consolidado toda a ideia. E aí a gente pegou um padrinho nosso, padrinho eu digo porque assim, um conhecido, que é um grande executivo, que nunca ajudou a gente a arrumar cliente, mas ajuda a gente apontando a ferida, assim, falando onde que a gente está fechando os olhos, o que pode estar acontecendo ou não. Falou, poxa, tem um livro do Seth Godin que é muito interessante, que fala que a comunicação mudou, que o mundo mudou. Imagina se você tá numa estrada e vê várias vaquinhas malhadas, um monte de vaquinha malhada. Pô, a primeira vai ser linda, vaquinha em São Paulo ainda, pessoal que não tem muito contato com o animal, só que chega uma hora, de tanto ver vaquinha malhada, você não vai aguentar mais ver vaquinha malhada. E aí, imagina se você visse uma roxa. E é por isso que a gente deu esse nome, porque, poxa, não existe uma agência como a gente queria aqui no país, que é o quê? Uma agência criativa que trabalha direitinho esse negócio da internet. Então, temos um nome. Já começamos, e aí vem o conceito. Onde que é um negócio muito legal, que no começo eu disse, precisava ter muita coragem. E a gente achava que sair da UMAP, meu sócio saiu de outra agência muito grande, da JWT.
sair desses lugares era o começo de começar a empreender. Cara, isso nada mais é do que o primeiro passo para você pensar em empreender. Por quê? Porque a gente formatou ali um conceito, uma agência e tal, toda bonita na nossa cabeça, era maravilhosa. Aí veio o primeiro problema, vai contar para o pai. Contei para o meu pai, ele falou, cara, o que é isso? Eu não entendi. Eu falei, você não é o target. Você não entende, pai. Você não está por dentro do que eu estou falando. E aí, primeira lição, cara, se nem o seu pai entende o que você quer fazer, é porque a ideia não tá boa. E isso é verdade, porque assim, todo mundo precisa entender com clareza. A gente chegou, o mercado vai colocando você no seu lugar, e mais do que o mercado, a gente vai amadurecendo a nossa própria ideia e vai ganhando mais. Vai ganhando confiança até para poder vender. Aí um dia o meu sócio foi falar com o vô dele, e ia explicar pro vô dele. A gente estava numa maior tensão, né? Eu falei, cara, se o vô dele entender, a gente tem a melhor definição de todas. E ele falou, o que você faz, meu neto? Ele falou, vô, eu faço propaganda na internet, nas redes sociais. Ele falou, no Facebook. Entendeu? Beleza, é isso que a gente faz. Sabe? Então, assim, ó, o negócio tem que ser muito simples. A gente tem que ter simplicidade no que a gente vai fazer. E isso é um tipo de coisa que eu queria ter lido por alguém falando antes, e eu sinto com o maior prazer de contar para vocês, que vocês têm que entender com clareza. Eu tenho um app genial. O que faz esse app, esse aplicativo? Ele faz isso que nem outro dia. Os meninos, a gente estava numa concorrência que não só empreendedores, mas empresas também tem uma demanda muito grande por aplicativo mobile. Isso aqui a gente, como produz alguma coisa em casa, direto tem que ter tanta ideia quanto vocês, só que para a empresa, para poder vender toda a estrutura do como vai funcionar. E os meninos que trabalham comigo vieram me mostrar e falar, poxa, olha essa ideia, que genial. E eram mais ou menos uns 20 slides para contar mais ou menos como o cara só se cadastrava. Não tem condição de ir para frente com um negócio desse. Tem que ser contado numa prancha, no máximo 2 imagens e um pequeno texto embaixo. Porque assim, qual que é a função do Facebook? Facebook, você entra e fala com seus amigos. Tá aí, você encontra as pessoas que você viu a sua infância inteira sem precisar estar pessoalmente com elas. Tem um fundamento. Instagram. O Instagram, ele é o compartilhamento de foto. Você vê a fotinho, dá o like, escreve lá, os malandros chavecam as menininhas e tal. Qual que é o negócio? É compartilhar a foto. E a gente tinha um conceito que não estava 100% formatado. E esse conceito foi sendo formatado pelo quê? Pelo mercado. Só que não é só o conceito que vai sendo formatado pelo mercado. Aí vem essa pergunta, isso daí é um negócio que para mim marcou minha vida, que a gente estava com uns 3 meses de agência, eu já me achava, como mostraram aí, né, I'm CEO Bitch, me achava o cara, só que eu mal sabia que eu estava ali para enfrentar um mundo que eu tinha que desbravar ainda. Pensa, eu tenho 25 anos de idade. Quando a agência começou, eu tinha 23 anos de idade. E aí, em todo esse tempo, a gente achava que só o fato de ter um bom discurso, só o fato de estar com algo bem formatado, a gente ia conseguir construir e dominar o mundo. Não, a gente vamos comprar o grupo ABC do Nizam Guanais em 10 anos. E não é bem assim, sabe? Então, qual que é o negócio? Tem que manter a calma e começar a se deparar com situações que para alguns desmotiva. Então, às vezes, um psicólogo é bom, um bom acompanhamento de todo o empreendedorismo. Eu faço terapia hoje, mas não é por causa disso só também. Mas o negócio é assim, que qual que é a brincadeira? A gente foi falar com um cara que sempre teve agência, saiu do mercado, aposentou e falou, poxa, eu não sei se eu contrato pessoas ou se eu espero ter cliente para contratar pessoas. Ele falou, cara, essa é a primeira questão de qual vem antes, o ovo ou a galinha. Aí eu tento me colocar numa situação de aplicativos e startups desse tipo. Qual que é? Eu vou colocar um protótipo com algum cara mais barato no mercado ou eu vou esperar um investidor salvar minha vida? Então, assim, o negócio também, eu aconselharia, põe para rodar. Dá um jeito de colocar isso daí para funcionar, porque o que você vai pôr para rodar não vai ser absolutamente nada a ver pouquíssimos meses depois. Então, assim, o ovo ou a galinha, o que a gente fez? No nosso caso, a gente preferiu esperar ter dinheiro. Então, a gente, assim, orçamento apertadíssimo, porque a gente começou a agência com R$0, sim, era uma mesa do tamanho dessa, eu ficava de um lado, meu sócio do outro, a gente ligando, tentando vender site, vender tudo, a gente não sabia direito o que fazia, mas vendia tudo que faziam topava. A gente fazia pesquisa, para quê? Para poder começar a construir esse caixa. A gente pôs para rodar. Começou a rodar, a gente ganhou o primeiro cliente. Nesse primeiro cliente deu para contratar as primeiras pessoas.
começamos a deixar uma reserva de grana para os próximos investimentos, e nisso a resposta do ovo ou da galinha foi sendo respondida. Hoje a gente está em 20 pessoas, 2 anos depois de ter começado, e assim, com perspectiva e guardando sempre dinheiro para contratar mais em possibilidades, em momentos que a gente possa crescer e ir atrás de novos clientes. Vem um outro momento que, assim, isso é muito importante, principalmente para o pessoal que acha que investimento é a solução. Se você vai ter investimento, você sabe direitinho o que você vai fazer com ele? Eu sempre fiz essa pergunta, né? Beleza. Se eu fosse contratar pessoas, agência de propaganda, a gente vende serviço, se eu fosse contratar um monte de gente, acontece o que já acontece hoje comigo. Pensa que metade da equipe fica sob minha gestão e os caras ficam assim, ó, que nem essas vaquinhas olhando para mim, falando, cara, o que eu tenho para fazer? Qual que é meu trabalho? Poxa, eu não sei desenvolver isso. E aí, como é que você dá uma resposta se você não sabe fazer pro cara? O cara tá ali, você tá pagando para ele, tá fazendo tudo para ele. Então, o que é? A liderança entra em ação e o ser líder empreendendo, você tem que entender bem do que você está falando e mais do que isso é passar muita confiança para todo mundo que está entrando nessa com você. Porque assim, ó, vou ter uma startup, você vai querer pessoas que trabalhem com você, mas como é que você vai encontrar um cara que vai querer entrar na sua ideia? Como é que esse cara vai falar, putz, essa daí vai ser animal? Todo mundo pensa em carreira, todo mundo pensa em futuro e por isso até está cada vez mais difícil achar alguém para trabalhar com a gente, por quê? Porque o cara fala, eu não vou começar uma carreira num lugar que eu não gosto, eu não vou começar uma carreira num lugar que não seja legal, eu vou começar o meu próprio negócio. Então, assim, todo mundo vai precisar de ajuda, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Eu e Marcelo, nós dois, eu e meu sócio, a gente sentiu isso na pele e viu que não dava, tanto é que essa semana entrou mais um sócio no negócio para cuidar da parte de mídia, que é algo que eu não tenho absolutamente a menor ideia. Tentei contratar, não sabia direito gerir o cara na liderança, então a gente tomou a decisão de ir atrás do mercado, alguém bom o suficiente de mídia para poder virar sócio nosso. E aí vamos continuar mais uma aqui. O que eu quero mostrar nesse vídeo? Que depois de 2 anos rolando, a gente tem algo um pouquinho mais formatado, mas eu garanto para vocês, isso que a gente tem aqui não é o final. E esse é o grande barato de ser startup. Porque a gente está em 20 pessoas, do dia para a noite eu mudo todo mundo de lugar, eu mudo tudo toda hora, e a gente tem uma empresa aparentemente nova, com ideias novas, com um jeito novo de poder entregar melhor para o cliente. Pense se eu tivesse 300 funcionários, a dificuldade que eu não teria para poder encontrar esse melhor modelo. E esse aqui é o formato que a gente está atuando hoje. É o conceito da agência hoje. Vou adiantar aqui porque está acabando, mas assim, aí lembra a ideia de fazer ações legais diferentes? A gente com 1 ano de agência, tentando mostrar para o mercado que a gente estava afim de dar a cara a bater e ser criativo, a gente fez o lançamento do Chevrolet Sonic, esse carro da Chevrolet que não teve nenhuma ação offline, e a gente montou um jogo do começo ao fim. Então assim, desde a parte da criação das ideias que iam funcionar, era um game que funcionava durante 20 dias. Esses 20 dias a gente tinha que manter o usuário jogando e a gente tinha que atrair o cara para o dia seguinte voltar para jogar. E a gente fez toda a história dentro do game, a gente fez toda a programação desse game dentro do Facebook, a gente fez todo o administrador, né, onde a gente, o admin, que a gente acompanhava como estava desenrolando o jogo. E assim, o jogo foi muito bacana, a gente esperava 10 mil pessoas, entraram 70 mil pessoas, foi um puta sucesso. E mesmo até dentro do jogo aí, você vai vendo que assim, problemas sempre vão existir, a gente vai ter que usar isso, é uma coisa que eu queria que ficasse com vocês, que é a criatividade. Então, voltando àquela resposta, se você acredita, você consegue. Por que consegue? Porque se com a gambiarra a gente dá um jeito, a gente é criativo quando faz gambiarra, se eu preciso de dinheiro para poder montar meu aplicativo,
pede para a avó, pede para alguém. Não usa o problema como desculpa. Vamos usar a criatividade para achar a solução. Se eu não estou conseguindo achar um programador, vamos dar um jeito, usar a criatividade para resolver isso. Então eu queria deixar esse recado para vocês, que realmente se a gente acredita, a gente consegue. Esses aí são meus contatos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida do que passamos na Purple Cow nesses 2 anos, do que fazer, porque assim, a gente fala com muita startup, porque tem muita gente que fala que quer fazer. O que mais tem me incomodado de tudo é o cara que vai na agência e fala assim, cara, eu quero empreender. Aí eu falo, pô, legal, mas o que você quer fazer? Ah, algum site aí, eu tô infeliz com o meu trabalho, não é legal. Pensa se realmente esse é o caminho. Pô, eu quero ficar milionário, será que... Calma, eu achava que ia ser só modelos e balada, hoje eu trabalho até às 5 da manhã, sabe? O negócio é diferente, o negócio é ralação, e o que acontece? Quando a gente quer, a gente consegue correndo atrás. Bom, parabéns, Cássio. Sou suspeita para falar, porque a Purple Cow é a agência do Lead Futuro. Eu sou fã do trabalho do Cássio, eles são realmente incríveis. Eu acho que ele falou vários pontos super importantes, né? Mas acho que a coragem, acho que de verdade, o que a gente percebe que muita gente fala aqui, botar a mão na massa, né? Porque a ideia a gente tem, mas não adianta nada, porque o que conta, no fundo, é as pessoas, né? Então é o líder, é quem vai tocar essa ideia. E outro ponto também, acho que ele falou, que é muito importante, que é a cara de pau, gente. Acho que isso, qualquer negócio que você vai fazer, se você não tiver essa proatividade, não, isso é difícil, não vai dar, porque eu não conheço a pessoa. Eu já também tive vários exemplos de coisas que, assim, você pega o telefone, liga, você consegue, né? Porque é a tal da resiliência. Então, isso é muito importante. Agora eu vou chamar o Guto Ramos, da BR Mobile. Ele vai falar também um pouquinho dele para vocês. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo todo mundo que está presente. É uma honra enorme estar falando para vocês. Agradecer a Paty pelo convite. E poder passar um pouquinho da nossa história e falar também como tudo começou e aonde a gente chegou. Então, eu queria começar com uma pergunta, se alguém tem ideia o que a BR Mobile faz, e se eu disser para vocês, eu vou começar a alugar um iPad sem dinheiro. Um iPad. Vocês acreditam? Com certeza não, porque ninguém vai querer alugar um iPad, vai querer comprar um iPad e vai achar que ninguém aluga. Então, é a mesma coisa dos meus pais não acreditavam, meus pais tinham certeza que não dariam certo, meus amigos davam risada de mim, falavam, pô, como é que você vai sair de onde você está para abrir um negócio, tanto eu quanto o meu sócio, e a gente foi em frente. Então, é muito do que o Cássio falou, a gente acreditou, e aí vocês vão entender também o porquê a gente chegou onde a gente chegou. Então, bom dia, meu nome é Antônio, mas todo mundo me conhece como Guto, parece um nome artístico, mas não é, que de onde eu vim tinham vários Antônios, então tinha que diferenciar um pouquinho. E aí vocês vão perceber que no estudo eu passei pela FAP, não estou querendo desmerecer nenhuma faculdade, mas passei pela FAP, pela Sumaré, pela Uniesp. Então vocês podem também notar que eu tenho um currículo invejável. Não, é brincadeira, tenho certeza que não. É um currículo um pouco diferenciado, mas em contrapartida eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui atrás do que eu queria. Meus pais, eles não têm empresa, então não tinha como trabalhar com eles, ou eu tinha que fazer por mim e pelas oportunidades que eles me passavam. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de tudo que a gente passou, de tudo que a gente fez até hoje. Eu comecei na Mandi como um estágio, não sei se alguém tem ideia o que é ser um estoquista. Imagina um assistente de estoquista, é horroroso, pode ter certeza. O seu chefe é o estoquista, você toma uma porrada 24 horas do cara que tira a roupa do armário e dá para você entregar lá na loja. E me ajudou muito, me ensinou muito, foi aí que eu aprendi como é que você respondia, desde uma pessoa que é o menor nível da empresa, onde você está, até o gerente da loja ou quem fecha o caixa. Depois eu passei pela Agnello Pacheco, uma agência de publicidade, fiz um estágio de 3 meses lá. Meu estágio era sentar atrás do pessoal de criação e ficar vendo como eles trabalhavam. Então eu ficava vendo o cara responder e-mail para a namorada, ou o cara cortar uma peça publicitária. Mas eu aprendi sim como funcionava também uma empresa, passei depois por todas as áreas, vi como que é uma área de mídia, como é uma área de criação, como é uma área de atendimento. Notei que nessa época eu não gostava muito da parte de comunicação, não era o que eu queria. O
que eu gostava mesmo, vocês vão perceber, é falar, é vender, é ser comercial, e isso eu falo bastante, então se eu estiver falando muito, podem me cortar, pode ficar à vontade para me cortar. E aí sim eu entrei na parte do mercado financeiro, trabalhei sempre em seguradora, comecei no Unibanco, depois passei pela IG Seguros, fui para Itaú e depois pela Porto, então eu passei por uma parceria que foi entre a Unibanco e a IG. Depois eu passei por uma quebra de uma empresa que foi da IG, onde tinha pessoas que sentavam comigo, trabalhavam comigo e não sabiam, diziam para mim que não sabia se no dia seguinte ia ser mandado embora ou não e que tinha que pagar o leite da criança. Então isso me chamou muita atenção. Depois eu passei pela fusão com o Itaú, também uma dificuldade enorme, porque o pessoal não queria ser o último, não queria ser o primeiro a sair da cadeira. Porque sabia que se saísse da cadeira, o cara do Itaú ou do Unibanco ia ficar sentado e ia ter a vantagem na hora de uma fusão, porque você tem 2 cargos iguais, só vai ficar um numa empresa. Então eu via gente brincando de Excel, sem ter o que fazer, mas só para estar lá. E por fim, depois eu passei pela Porto Seguro, onde ela comprou a parte a carteira de automóvel e de residência, onde eu trabalhava, que era o meu foco, que era atender corretores de menores portes e que era muito forte nisso. Então, e o pessoal da Porto achava que esse segmento não ia virar. Então, antes de ser mandado embora, eu optei por pedir para sair. Saí, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos para poder ver o que eu queria. E voltei para o Brasil para trabalhar no Banco Alfa, numa seguradora, com meu ex-chefe, onde eu notei que realmente trabalhar no mercado securitário não era também o que eu queria e que eu queria abrir um negócio. Nesse meio tempo, eu e o Rony, meu sócio, a gente começou a pesquisar bastante coisa em bastante blog, e aí a gente viu que tinha empresas lá fora, na Europa, que estavam fazendo locação de iPad em aeronaves. A gente falou, bom, então vamos fazer isso, mas vamos fazer de uma forma diferente, porque a gente vai receber a Copa do Mundo em 2014, vai ter Olimpíadas, vamos colocar os iPads na mão do turista. Só que a gente não tinha dinheiro. Como a gente vai colocar na mão do turista? Vai chegar um mundo de gente aqui. E aí a gente, depois de muito business plan, de muito estudo, a gente se deparou com alguns desafios. Primeiro é o que eu acabei de falar para vocês, é o dinheiro. Meus pais não acreditavam, eu tinha gastado tudo que eu tinha economizado em Nova York no intercâmbio que eu fiz. A gente estava duro pra caramba, não tinha dinheiro para comprar uma coxinha, não tinha dinheiro para pagar o contrato do advogado, mas a gente estava lá, estava na rua, estava tentando alugar, estava pensando no que ia fazer, estava analisando que hotel que a gente podia colocar os iPads, porque é o hotel que era o principal foco da BR Mobile, onde a gente ia alocar os equipamentos. Como eu não estudei, o nosso conhecimento era muito baixo, então eu não sabia como trabalhar num mercado de locação, como poder gerir uma empresa de fato com um funcionário depois, ou até mesmo com fluxo de caixa, como comprar a prazo. O que eu sabia, de fato, é o que eu falei, era conversar com o fornecedor, conversar com o cliente e mostrar para eles que era importante. A gente começou no consultório da mãe do Rony, é até engraçado que é muito do que o Cássio falou, é acreditar e ir atrás. A gente não tinha dinheiro, então o primeiro empecilho era, pô, a gente não tem escritório, o que a gente vai fazer? A mãe do Rony, ela é doutora e ela tinha uma sala parada e ela falou assim, não, pode começar aqui. Então, se vocês olharem, tem uma cadeira, só uma cadeira que é para o médico sentar e do lado de frente ela é seca, é como se fosse aqui. Então, a briga era para quem ia sentar naquela cadeira porque ia conseguir colocar o pé. E aí era aquela coisa, quem chegava antes e quem ia embora depois para conseguir sentar no lugar bom, né? Porque quem estava em primeiro senta no melhor lugar. E atrás tinha uma maca, porque era obrigatória. Então, a maca no começo foi aquela coisa, se eu tiver cansado, eu sento. Mas a maca impossibilitou a gente fazer muita reunião. Imagina a gente levar um cliente, pô, esse é nosso escritório, a casa é maravilhosa, mas tem uma maca atrás, você meio que quebra um pouco. Não tem nada de locação, você acaba caindo um pouco naquela diferença. E aí, ao longo do tempo, a gente descobriu que realmente o nosso negócio não era lugar para turista, o nosso mercado não era turista, mas a gente tinha colocado esse plano em prática. A gente viu que o nosso negócio era lugar para o mercado corporativo. Hoje, todas as empresas, elas locavam, em 2011, no caso, todas as empresas locavam projetor, locavam televisão, locavam som, locavam tudo, só que nenhuma locava iPad. E o que era o iPad na época? Era a forma de como a empresa poderia passar para o teu cliente lá no evento uma solução nova. Era como ela podia colocar na mão aquilo que a concorrência não tinha. Como a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha onde divulgar, e divulgação a gente acha que hoje é tudo, como o Cássio falou. Você tem que divulgar, senão ninguém te conhece. Quem não é visto não é lembrado. E aí o Rony
teve uma sacada brilhante, falou, vou colocar R$600 no Google e vou ver o que o Google traz para a gente. Se a gente tinha mais ou menos umas 5, 4 ligações por semana, a gente começou a ter 10 por dia depois do Google. O pessoal começou a querer locar, e a gente meio doido da cabeça, começou a locar para as pessoas sem ter iPad. O contrato era para daqui 15 dias, a gente falava, não, vamos locar, vamos trazer dinheiro para dentro de casa, que daí a gente consegue contratar um advogado, fazer nosso contrato, a gente consegue, quem sabe, comprar um iPad. Começamos a alugar um monte de equipamento, e a gente não tinha nenhum contato com a Apple. E aí lá na frente eu até vou passar isso para vocês. Então, do início ao crescimento, a gente começou a nossa empresa fazendo uma visita em um hotel de uma pessoa que a gente conhecia. Então, essa história é até engraçada. Um amigo meu trabalhou comigo no Unibanco e ele estava no mercado de desenvolvimento de aplicativo. Ele virou e falou assim, Guto, eu falei para ele, Daniel, eu vou te contar um pouquinho da minha história, do que a gente está querendo fazer, você consegue me falar, porque você está nesse mercado, você sabe como que é? A gente marcou um almoço, eu sentei para ele e falei, olha, Daniel, nossa história a nossa ideia é essa, o que você acha? Ele parou, não tô brincando, desculpa a palavra, Paty, ele parou e ficou assim, ó, nunca vi uma ideia tão ruim na minha vida, é uma bosta. Eu falei, putz, que pariu. Tô ferrado, tô perdido, não tenho o que eu fazer. E aí ele me indicou um hotel pra gente falar. A gente levou um projeto enorme pro hotel para colocar um iPad em cada quarto, que era a nossa ideia. E o hotel falou, bom, eu quero 2 iPads só para começar, pode ser daqui 2 dias vocês entregam. A gente tinha vendido um sonho para eles, dizendo que a gente tinha pelo menos uns 30, coisa que a gente fazia muito bem. Ele falou, não, claro, vamos fazer isso. E a gente alugou os nossos próprios iPads pro hotel. Cheguei em casa, meu pai perguntou, e aí, como tá a empresa? Caso muito semelhante à tua também. Eu falei, pai, tá indo. Eu não ia contar que estava indo mal, né? Porque ele não acreditava, não era louco. Aí ele virou para mim, e não esqueça até hoje, ele olhou e falou assim, filho, se não der certo, não fica chateado, não se frustra, porque você vai ter outros negócios. Isso é um banho de água fria, você está lá batalhando, mas alugando iPad que você não tem, sabendo que ele não vai te dar dinheiro para você colocar, então é aquela noites e noites sem dormir. Depois disso, a gente tinha colocado como meta que a gente tinha que fechar o ano, de abril até dezembro, com 50 iPads. Em um ano que era o sonho, era colocar, a gente já tinha alocado uns 60, a gente só tinha que conseguir comprar, então a meta ia estar batida, só não sabia se ia ter capital para isso. E a gente começou sem nenhum cliente, sem nada do início, aí depois a gente começou com esses 2, em comodato, então a gente pagava para ele, eles pagavam para a gente o que eles locavam. É uma história engraçada também, durante 3 meses eles disseram que alugaram 2 iPads 2 vezes, e o pessoal, 2 pousadas de Campos do Jordão, ligou para a gente falando que estava bombando, se a gente podia colocar lá. Foi um baita impulso para a gente, e que mostrou que era um mercado muito promissor. Como desafio e erro e aprendizado nesse longo do tempo, você erra muito, você aprende muito, você tem que trabalhar muito para conseguir superar isso. Então a gente começou a criar, a gente descobriu que só alocação de aplicativos, só alocação de iPad não levava a gente a lugar nenhum, porque lá na frente tinham empresas que iam desenvolver aplicativos, que desenvolviam aplicativos, iam descobrir que era um bom negócio, iam fazer isso se tornar o negócio deles, então locar equipamentos. A gente falou, bom, então vamos contratar uma área de desenvolvimento, vamos descobrir o pessoal que sabe desenvolver, eu e o Rony a gente não sabia, e a gente identificou no mercado quem eram os melhores e trouxe para dentro de casa. Uma história engraçada disso, a gente não sabia muito ao certo como que funcionava um aplicativo, mas saía vendendo. O negócio era a mesma coisa do iPad, era para trazer para dentro de casa, e depois a gente via como fazia, depois a gente via como resolvia, porque era isso que ia impulsionando e ia dando vontade para a gente trabalhar cada vez mais. A gente não tinha, como eu disse, nenhum contato com a Apple no começo. A gente levava o nosso projeto para a Apple. A gente teve uma reunião com os fornecedores, porque a Apple não podia receber a gente. Todos, sem brincadeira, todos falavam, o projeto de vocês é incrível, é muito boa. A gente falava, pô, fechado. Mas eu não vou investir R$1. Pode pagar à vista aí, que a gente não tinha dinheiro para advogado, como é que vai pagar à vista? Então, até que a gente conheceu, a gente tinha um amigo de família também que tinha uma fornecedora da Apple, e a gente conseguiu combinar com ele de que a gente compraria os iPads em 8 meses a prazo, porque esses iPads iam trazer receita para a gente dentro da empresa, e a gente poderia pagar as prestações. Caso não desse certo, a gente venderia nosso carro. Ele foi fazer uma análise no carro, deu uma olhada no WebMotors para ver se dava conta. O risco foi muito ruim para ele, mas tudo bem, ele aceitou, ele começou a vender para a gente, e a gente começou a alocar. Então, aqueles 60 primeiros iPads que a gente tinha alugado por
por sorte, ou por competência, por trabalho, a gente conseguiu atender e depois foi continuando. E a gente comprava os equipamentos sempre sob demanda. Então, depois desses 60 iPads que a gente viu que a gente não tinha, a gente falou, bom, a gente já tem um contato com a Apple, vamos ligar esse sinal de alerta, então quando tiver, a gente não sai comprando mais que nem um doido, vamos sair comprando conforme a gente precisa. E nesse meio tempo, onde a gente precisava, quando a gente começou a estreitar uma parceria, a gente recebeu uma ligação no escritório de um cara que se intitulava vice-presidente de uma multinacional de chocolate. E meus amigos adoravam passar trote lá no escritório para saber que a gente estava indo mal. Então os caras falavam, pô, é da Vivo, tô querendo locar 1000 tablets. Eu falava, puta, animal, quase soltava rojão. Aí eu falava, não, é brincadeira, vamos sair hoje? Eu falava, pô... Era assim, era do céu ao inferno em 1 segundo, em 1 minuto. E aí ligaram e falaram, pô, eu sou vice-presidente aqui de uma multinacional de chocolate, a gente está querendo 40 iPads, a gente já estava com 60 alugados, então precisava de mais 40, vocês conseguem alugar? Pô, na hora eu achei que era trote, falei, lógico, consigo até 100 se você quiser. Pô, era trote, né? Aí o cara falou, tudo bem, então você pode vir aqui amanhã, ele deu o endereço, aí eu falei, não, acho que eu errei, né? Falei que posso, como é que eu vou lá agora? E fomos na reunião, falei, não, vamos ver qual que é a do cara. Cheguei lá, não tô brincando, era uma sala enorme, juro, de cinema, aquela que você vê o vice-presidente da multinacional, olhou pra gente, 2 moleques, né, sem barba na cara, sem iPad, sem dinheiro, virou e falou, você tem certeza absoluta que você tem esses 40 iPads? Eu falei, tenho. Ele virou assim, você sabe quantas pessoas esperam para sentar nessa cadeira que você está sentado? Eu falei, você sabe quantas empresas alugam 40 iPads? Não tinha ninguém. Aí ele parou, olhou, eu falei, puta, olha o que eu falei pro cara, né? Acho que eu dou um pouco errado aí. Aí ele falou, não, tudo bem. Ele sentiu tanta confiança em mim com o que eu falei, que ele falou, não, vamos alugar os 40. Saí de lá, meu sócio queria me matar, porque a gente não tinha para pagar os 70, e compramos mais 70, e entregamos. No dia seguinte, o gerente do banco me ligou, não tinha entrado ainda o dinheiro, né? O gerente, a gente pagava em cheque. O gerente do banco me ligou e falou, cara, você tá louco? Eu falei, por que tá louco? Sua conta tá estourada, você me passa um cheque de 70 pau. Eu olhei pra ele e falei, cara, você não tá entendendo. Fechamos um contrato, tá entrando um depósito de 300 mil reais, você não vai pagar esse cheque? Era mentira, tá, gente? Longe de ser 300 mil reais. Devia, se entrasse 3, 4 mil reais, era muito. Aí o cara, não, então tá, vou pagar. Ele achou que a gente ia dar volume pra ele, né? Ia fazer ele se destacar na agência que ele tava, ele pagou. Dia seguinte caiu outro 60. O cara quase foi até o meu escritório me matar. Mas aos trancos e barrancos a gente conseguiu indo, foi fechando o contrato, e aí a gente brinca que o cara lá de cima ajudou muito a gente, porque o cliente que era para pagar no dia 15 e o cheque ia cair no dia 8, o cliente antecipava por alguma coisa, pagava no dia 5, a gente conseguia pagar. Então uma coisa que eu falo muito é não desistir, não achar que está tudo perdido, não achar que você não vai conseguir, e você vai ter noites sem dormir sim, você vai ter noites que você não vai saber como você vai pagar a tua folha salarial na semana seguinte, você vai ter noites que você não vai saber como pagar o teu fornecedor no dia seguinte, mas que você não pode desistir. Então, vou passar rapidinho para vocês nossos resultados. Ao longo desses 2 anos, a gente conseguiu ter mais de 400 iPads ao longo de toda essa trajetória e mais de 500 equipamentos. A gente conseguiu montar a nossa área de desenvolvimento de forma extraordinária, onde a gente atende hoje muita multinacional, e hoje tem mais de 14 pessoas na equipe. Hoje a gente é referência no mercado de locação e desenvolvimento de equipamentos mobile. A gente tem 85% de share da parte de locação mobile. E estão abrindo 2 filiais ainda esse mês, uma em BH e uma em Porto Alegre. Em BH até é para atender a Vale, onde a gente fechou um contrato de 2 anos, que era o sonho do Rony, meu sócio. A Vale ligou lá no escritório quando a gente começou, não anotei o e-mail, nem o telefone, nunca mais voltou, ele queria me matar. E saímos do consultório. Então, hoje a gente tem um escritório próprio, o nosso escritório está crescendo, a nossa equipe está crescendo. Essa parte de baixo é a parte de desenvolvimento, cabiam 4 pessoas quando a gente mudou. Essa foto é um pouco antiga, hoje já tem 8, então a gente dobrou e está procurando mais gente. A gente saiu em alguns canais de divulgação por conta da nossa história, porque eram 2 meninos sem dinheiro que desafiaram a família e conseguiram ter sucesso ao longo desse tempo. E o que a gente projeta para o futuro? O que a gente quer ter agora em 2013 e em 2014? A gente quer crescer 40% em relação a 2012. A gente faturou no primeiro ano 1 milhão, faturou no segundo ano 2 milhões e está querendo crescer 40%.
porque a gente não desiste, a gente vai atrás do que a gente quer. A gente quer trazer receita recorrente para dentro da empresa, então quer para vender um aplicativo com licença, onde todo mês a gente tenha dinheiro, e abrir mais 2 filiais no Brasil. Como a gente brinca lá, já estou terminando, gente, como a gente brinca que lá, camarão que dorme a onda leva, se a gente ficasse parado, fizesse só isso, a gente estaria perdido. Então a gente está abrindo um novo projeto, que é o projeto Go Aulas, é um site de busca de professores particulares. A gente não vai vender nenhuma aula online, a gente não vai dar nenhuma aula online, a gente só vai fazer com que o cliente tenha acesso ao professor, independente do local que ele esteja. A gente vai passar um vídeo, 1 minuto de vídeo, e aí a gente já termina. Oi, tudo bem? Meu nome é Fred e eu sou um professor. Sabe, eu tinha um grande problema. Eu simplesmente não conseguia encontrar alunos para dar minhas aulas. Até que eu descobri o site goaulas.com. O site é muito legal. Aqui eu exibo meu currículo, gerencio minhas aulas e ainda recebo indicações. E para poder contabilizar tudo isso, recebo estatísticas no meu perfil. O goaulas.com é a ponte que faltava entre o meu preparo e o meu sucesso, porque agora tenho mais alunos, mais aulas e o melhor de tudo, né? Tudo isso por muito pouco. Torne-se você também um professor associado. Invista em si mesmo, cadastre-se no goaulas.com agora mesmo, conheça nossos planos e faça como eu, divulgue suas aulas. E aí, tá esperando o quê? Bom, tenho que ir porque já tá na hora da minha próxima aula. goaulas.com, a rede social de aulas particulares. E aí, como presente, a gente queria deixar para vocês uma promoção. Não. A gente está terminando de pagar ainda, não dá, senão o cara do banco liga. A gente queria deixar um presente para vocês, é um aplicativo que a gente tem que custa $2 na Apple. A gente está fazendo essa semana $1 para quem quiser baixar. É um gerenciador de matérias na faculdade, na escola. E está disponível na Apple Store. Obrigado, gente. Se vocês acreditem, vão atrás. Desafio a todo mundo. Obrigado. Bom, parabéns, Guto. Muito bom. O Guto também é parceiro, afiliado do Lide Futuro e parceiro também. E acho que o mais importante que ele falou aqui é da gente acreditar, né? E ter coragem, porque realmente, outro dia eu estava com o Carlos Martins da Wizard e ele me falou isso. Quando ele foi abrir a Wizard, todo mundo falou: você vai dar aula de inglês? Meu, você nunca vai ganhar dinheiro com isso. E hoje, né, ele é o maior holding do mundo no que ele faz. Então, eu acho que acreditar e sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, né? Então, acho que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que realmente ter, assim, sonhar muito grande, né? Querer sempre mais. Agora, eu vou chamar para falar também um pouquinho para a gente o Ricardo Bragueta, da Cadô Presentes. Bom dia a todos, tudo bom? Guto e Cássio, que incrível a apresentação de vocês. Eu não sei, eu acho que eu sou proprietário da Cadô Presentes. A Cadô já tem 7 anos no mercado já, é líder na área de lembrancinhas, na área de casamentos e sociais, e a gente está entrando agora na área de empresas, brindes corporativos. E eu vejo eles falando aqui, eu ainda com 7 anos de empresa, eu me sinto um moleque. Um moleque, me dá um ânimo, me dá uma... Eu arrepio em todo. Obrigado, Guto aí, Cássio. Cara, que energia gostosa, verdade. Não sei se vocês sentem isso também, mas é delicioso. Antes de começar minha palestra, eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu queria que vocês se cumprimentassem os seus amigos do lado, de cada lado. Se desse oi. E apresentassem com o nome. Isso eu aprendi com a Paty. No Lead, eu faço parte do Lead do Futuro e toda vez tem os encontros e a gente troca cartão na mesa com as pessoas. Toda vez sai negócio. Então eu acho que todas as oportunidades que a gente tem na vida pode estar do nosso lado, como aqui de vocês pode estar do seu lado, um grande sócio, um parceiro, um investidor, o que for. Então eu acho que é mais ou menos isso.
A minha apresentação vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma relação, uma analogia. Que eu além de empreender, de ter a empresa, eu gosto de escalar. Então, o ano passado, eu acabei de voltar de uma viagem, eu escalei o Kilimanjaro. E no meio da trilha, eu fiz uma analogia da vida com a empresa e com o elefante, porque meu logo é um elefante. Por que o elefante? O elefante é um bicho incrível, incrível. Ele age não pela força física que ele tem, mas pela força mental. E o elefante, quando encontra uma parceira, ele fica pro resto da vida com essa parceira. Então, sempre você dá o presente para uma pessoa que você ama. Então, por isso o elefante. E a nossa apresentação vai ter um pouquinho de elefante. Tudo começa desde quando você é um embrião. Sua mãe, você começa a empreender desde que você é um bebê. Quando você já está na barriga da sua mãe, ela já está preparando o seu ambiente, já está preparando onde que você vai ficar, a tua escola, tudo. Então, tudo começa desde que você nasce. Então, você nasceu, você já está empreendendo. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. É minha primeira apresentação. Então não liguem se ficar um pouco nervoso. No começo, todos precisamos de uma ajuda, porém, com o tempo, precisamos andar com nossas próprias pernas. Isso é muito legal, porque na trilha também, no começo eu estava com uma varetinha que eu andava, que é um pauzinho para você andar, e no final da trilha eu perdi esse pau e tive que andar com as minhas próprias pernas. E isso foi a mesma coisa no começo da minha empresa. No começo eu precisei de muitas ajudas, muitas pessoas me aconselhavam. Eu comecei do zero. Eu sou um pouco teimoso. Eu não gosto. Meus pais estão aqui hoje. Eles falaram: Ricardo, você precisa de alguma ajuda financeiramente, alguma coisa? Eu falei assim: não, quero sozinho. Como o Cássio e o Guto falou, é exatamente isso. Você não precisa ter nada. Eu comecei bem pequenininho, ficava na minha casa, na mesa de jantar, fazia uma puta zona. Chegava às 8 horas da noite, tava com um monte de brinde lá, era caixa pra tudo que era lado. E esse negócio, você pode começar devagarinho, você não precisa ter nada, nenhum planejamento. As coisas acho que vão fluindo de acordo com a sua vida. Você vai fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo de acordo com... Tranquilo. Invista no que você gosta e no seu sonho. Eu tenho certeza que o Guto e o Cássio, eles fazem o que eles amam. Quando você faz o que você ama, não tem como dar errado. Isso é fato. Se você gostar de vender laranja e vai vender, sei lá, jaca, vai ser um fracasso. Porque se você vender laranja e investir nisso, vai dar certo. Não importa onde você estiver, você vai fazer o negócio, vai funcionar. Não tenha inveja de alguém melhor que você. Admire o seu brilho, admire o brilho dele, que o seu caminho será mais iluminado. Às vezes a gente sente aquela coceguinha, fala assim, putz, aquele cara é muito bom, você sente um pouco de inveja. Não sinta inveja, sinta orgulho dele, que o seu caminho vai ser muito mais iluminado. Veja o que ele fez, veja o que ele fez no caminho dele para ele chegar a ser aquela pessoa incrível. Não tenha inveja dele, tenha orgulho que você vai ser melhor do que ele. Aprenda, quanto mais ajuda tiver, mais rápido irá alcançar seus objetivos. O que é isso? Cursos, faculdades, livros, amigos, bate-papo, palestras, muito. Suga tudo que vocês tiverem de possibilidade na vida de vocês. Onde vocês olharem, tipo, tire aproveitos e aprenda. Quanto mais próximos do nosso objetivo... quando estamos mais próximos dos nossos objetivos, relaxamos ou até mesmo desistimos. Porém, é nessa hora que temos que ter mais força. Por exemplo, o Guto, eu acho que ele estava comprando os iPads, ele deve ter passado um perrengue louco. Falei assim, meu Deus, isso aqui eu vou fazer. Eu desisto, não desisto. É essa hora que separa o bom e o cara que acho que até o pessoal da outra palestra comentou, que é os 90% ou 99% que desiste. Não desiste. Essa hora que você tem que ter mais força e pau. Vai que vai dar certo e acredite em você. Para conquistar os seus objetivos, não pode ser orgulhoso nem ganancioso. Isso é muito importante. Não pensa no dinheiro,
não pensa nas recompensas, não pensa na ganância, pensa só no prazer que vai te dar. Você vê que a sensação de você conquistar um cliente novo, ou de conquistar uma conta, ou vender um produto, é incrível. A sensação é muito melhor do que você ganhar dinheiro. Quanto mais difícil... Não. Ou- quanto mais difícil a conquista... Não, peraí. Quanto mais difícil a conquista, melhor será a recompensa. Isso é muito legal. O... Ué, é recompensa, todo mundo merece, né? Tenha sempre disciplina e organização. O que é isso? Eu acho que na empresa, ou na vida pessoal, no relacionamento, ou o que for, a gente tem que ter disciplina e organização. A gente tem que organizar nossas coisas por metas, por objetivos e que você vai alcançar. E sempre ter disciplina. Eu acho que a palavra-chave é disciplina para você ter sucesso no teu negócio. Opa, voltei. Ser o primeiro às vezes pode ser um pouco solitário. O que é isso? Essa frase eu tive no topo do Kilimanjaro. Cheguei lá em cima sozinho. Eu fui o primeiro, porque eu tava tão ansioso para chegar lá em cima e eu me preparei um ano inteiro, igual um louco. Eu tava com um preparo físico tão bom que eu fui o primeiro a chegar e cheguei acho que uma hora antes do pessoal das equipes chegarem. E eu fiquei sozinho lá em cima, eu e o guia, morrendo de frio, porque ela tava menos 15 graus. Mas sabe aquela. Aí de repente começou uma bola vermelha sair assim do chão, lá de baixo, porque é uma savana, então você tá a 6 mil metros de altitude. Aí você vê aquela bola saindo. Aí você começa a chorar. Você começa a chorar, você fala assim, gente, que coisa linda. Então são esses mínimos detalhes, ou às vezes é um pôr do sol, um abraço da sua mãe, um beijo na sua namorada, ou uma coisa tão pequenininhas, que esses que são os significados da vida. É... então é esse negócio que às vezes ser o primeiro é um pouco... Entendeu? Torne-se mais interessante ouvindo os outros. Deus te deu 2 orelhas. E o elefante tem uma enorme. E uma boca. Você escutando as pessoas, você se torna muito mais interessantes do que você falando. Às vezes você pode ir numa reunião com um cliente ou com um sócio seu, não fala nada. Deixa o cara falar. O cara vai falar da mãe, da mulher, da balada que ele foi, da mulher que ele pegou, lá, 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 lá. E você não vai falar nada. E você vai vender para ele. Às vezes só de você ouvir ele, você já conquista o cliente. Então você não precisa, às vezes, falar tanto. Então, eu aconselho, às vezes, muito vocês a ouvir. Ouve e fala pouco. Isso vai se tornar mais interessante. Nunca subestime seu adversário. Essa frase eu pensei também lá no Kilimanjaro. Eu tava na verdade, não foi no Kilimanjaro, foi numa outra viagem que também foi escalando na Patagônia. Eu fui fazer uma trilha e era o último dia da trilha numa outra montanha. Chegando lá, era a trilha mais fácil, tipo, era baba. Não tinha nem escalada, era tudo. De repente, caiu uma nevasca, tinha neve aqui, em mim. Eu falei assim, meu Deus, não tinha nem caminho para voltar nem para vir. Eu não sabia mais como que eu ia para frente não ia dar mais, porque já estava com nevasca aqui em cima, então não dava para andar direito, e para voltar eu tinha que acertar o caminho. Então eu subestimei o meu adversário, eu subestimei a trilha. Então isso acontece também com nossos concorrentes. Nunca subestime um concorrente seu. Às vezes o cara pode ser pequenininho, ali do lado do elefante, você gigante, e de repente esse cara vira um monstro. Ou até mesmo ele mesmo pode se tornar um dia um parceiro seu. Novos caminhos. Esse negócio que eu falei, ele pode se tornar um parceiro seu. Eu na Cadô Presentes, muitos concorrentes nossos, eu vejo eles não como concorrentes, mas eu vejo como futuros parceiros. Então, às vezes você tem algum concorrente ou um amigo, ou um concorrente. Eu não falo mais concorrente, eu falo como amigo. Porque todos os meus concorrentes acabam se tornando meus parceiros. Eu vejo de alguma possibilidade deles se tornarem meus parceiros. Precaver não é ser pessimista. Não tenha medo de se precaver. Faz tudo com calma, não tenha pressa, vê todos os pontos direitinhos para você não ter erro na frente. Faz com calma, não tenha pressa de abrir um negócio ou de fazer uma coisa. Ajudar pelo fato de fazer bem. O ano passado,
eu fui para a África, quando eu desci do Kilimanjaro, eu fiquei numas tribos maçais, lá no pé da montanha, ajudando elas, e é uma coisa que me tocou muito, porque eles me ajudavam muito, e eu falei assim, putz, eu preciso agora ajudar as pessoas. Então, do ano passado até esse ano, eu estou fazendo muitos trabalhos voluntários, trabalhos voluntários, ajudando as pessoas. Às vezes, você não precisa nem ajudar dando dinheiro, fazendo muitas coisas grandes. Às vezes você pode ajudar a pessoa que está do seu lado, um amigo, ou seus pais, ou seu amigo. Ajudem. Ajudem que você vem em dobro de volta para vocês. É um conselho que eu dou do fundo do coração, isso. Dar valor ao que temos de mais comum. É aquela coisa que eu conversei do Kilimanjaro, de ver o sol, essas coisas de dar um oi, ou falar que você ama aquela pessoa. Essas coisas é muito importante e às vezes a gente acaba, com a nossa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo essas coisas de mais simples da vida, que é isso, a simplicidade. Então, por exemplo, essa semana me deu até um negócio, porque eu estava trabalhando tanto que eu acabei, tipo, eu entrava na empresa e nem dava oi para meus funcionários mais. Eu falei assim, gente, que é isso? Calma, né? Vamos... Então, sempre tem em mente ser simples, essa simplicidade. Às vezes a gente procura o que já está do nosso lado. Às vezes a gente procura um sócio, ou procura um cliente novo, ou uma oportunidade que já está no nosso lado. Às vezes a gente está procurando uma coisa lá na frente e já está aqui. Então, às vezes, reparem isso, que às vezes vocês não precisam ir tão longe para querer o que vocês já querem, ou o que vocês querem no futuro. Fé. Eu não quero que vocês sejam católicos, budistas, judeus ou o que forem. Porém, é muito importante na nossa vida de empreendedorismo, ou na vida pessoal, ter fé. Acreditar em alguma coisa para te dar força nos momentos que você vai estar mais down, assim. Então, é legal você ter alguma coisa para, além de tudo da família, lá, você ter fé. Fé, acho que é a palavra principal para num negócio, para você ter uma base boa para conquistar os seus objetivos. Às vezes o caminho está fechado, porém o céu... Não, às vezes o céu está fechado, porém o caminho iluminado. O que é isso? Às vezes Tipo, deu um puta problema com um cliente seu. Ou você está numa semana que está dando tudo errado. Porém não repara. Ou o cliente teu te ligou e te acabou com você. Né? Acontece. Às vezes acontece, normal. É uma coisa que tem o dia a dia. E você fica acabado, Porém, não se preocupa com isso. Olha o seu caminho, vê a tua trajetória que você está fazendo, vê o seu caminho que é lindo. Não se pega essas coisas, que esse tempo fechado vai passar rápido. É uma coisa de 1 dia, 2 dias. Beleza, olha para frente. Teu caminho é lindo, então continua, que vai ser iluminado de novo, vai voltar. Não existe sorte, existe oportunidade. Isso é uma coisa acho que o Cássio ilustrou muito bem na palestra dele, que é falando da gambiarra, porque isso é uma das palavras que eu mais adoro, que não existe sorte, existe oportunidade. E imprevistos podem criar grandes oportunidades. Se deu uma coisa errada, lindo, 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 porque essa coisa errada vai te dar uma possibilidade de mais 3 negócios. Não sei se vocês estão entendendo. Então, e aí é exatamente isso. Acho que tá ilustrando bem. Então, por exemplo, o elefante não sabe, por uma oportunidade para ele tocar gaita. Ele pegou, vambora. Vamos lá. Fazer o que ninguém faz. Isso é o mais importante. Você tem que surpreender os teus clientes, o seu público. Faz o que ninguém faz, que aí você vai se destacar. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai só se diferenciar se o seu preço for muito mais barato, mas se você fizer uma coisa incrível que ninguém faz, o teu negócio vai dar certo. Cuidar dos mínimos detalhes. Isso também é muito importante. Você tem que fazer com muita perfeição o que você for fazer. Não deixa nada escapar. Não haja por impulso. Você ficar nervoso só vai dar problema, não vai resolver os seus problemas. Pense com a cabeça tranquila em todas as alternativas. Então, se fez alguma coisa errada, pensa, não age com impulso, com raiva, com nervosismo. Pensa se você vai conseguir calcular todas as alternativas para a solução. Não bate de cabeça, não pense no problema, pense na solução, exatamente isso. Fica tranquilo, pensa nas possibilidades e faz a coisa certa. Temos muitas pedras no nosso caminho. Algumas só precisamos passar por cima, outras desviar e algumas tirar com nossas próprias mãos.
Acho que a frase já fala tudo já, né? Saúde. Isso aqui é uma coisa muito importante. Saúde é nosso patrimônio, é o que a gente tem mais de valioso na nossa vida, a saúde. Então, preze ela. Faça exercício, mantenha a cabeça boa, não abuse ainda do corpo, porque o que você fizer com o teu corpo, ele vai te responder à mesma altura. Então, reconhecimento se ganha pelo que se faz, não pelo que é. As pessoas, os teus clientes não vão te reconhecer pelo que você é. Se você for um filhinho de papai, ou se você tiver se for uma coisa muito boa. Os teus clientes vão te reconhecer pelo que você está fazendo para ele, o que você está fazendo para ele e o que você fez. Aqui foi na África também, lá no Kilimanjaro. Eu encontrei um elefante de 5 pernas. Essa imagem, acho que ela resume legal o que é empreender. Paty, não morra de vergonha. Até o Guto ficou vermelho com essa. Isso acho que resume legal o que é empreender. Empreender, você tem que estar com baita tesão. Um baita tesão, um baita amor. Você tem que estar com aquela coisa, tipo, estourando. Fala assim, eu quero isso, eu tô apaixonado por isso e é isso que eu vou fazer. Então, eu acho que eu acho que essa imagem é do caralho. E, lógico, com amor. Se você fizer com amor, acho que é uma coisa de energia. As pessoas sentem que você está fazendo aquele negócio com amor e você vai acabar contagiando todo mundo que vai estar ao seu redor. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Paty. Parabéns, Bragueta. Acho que, né, bom, mais do que a gente ouviu aqui, essas experiências, acho que foi o máximo, mas você falou uma coisa muito importante, Bragueta, que é faz o que você, né, acho que eu falo isso para as pessoas, o maior desafio é você descobrir o que você vai fazer de verdade na vida, porque quando a gente faz o que a gente gosta, é o que a gente percebe as 3 pessoas que estão aqui, né? É lógico que quando você faz o que você gosta, você tem desafio, mas acho que você consegue superar muito mais fácil. Então, realmente, a gente tem que procurar e fazer o que a gente chama de verdade. Vamos abrir para perguntas e respostas. Tem alguém que já tenha alguma pergunta, queira fazer alguma pergunta? Bom, então, tem ali? Aqui, ó. Bom dia, meu nome é Juliana. Eu queria perguntar para vocês se em algum momento de vocês, na vida de vocês, vocês usaram algum investidor por fora, não exatamente uma parceria muito grande ou uma empresa de porte pequeno, mas assim, uma parceria que desse para dar um dinheiro para vocês suprirem, principalmente o Cássio e o Guto. Acho que vocês tiveram um grande problema com isso. Então, assim, eu brinco sempre que o único investimento que a gente teve foi a poupança que eu fiz no tempo que eu trabalhei anteriormente, porque acabou tudo. E aí chegou até um momento que, assim, ou a empresa, ao longo desses 2 anos, começava a me dar algum rendimento para viver, ou meus pais iam me levar de volta para o interior, porque eu não ia conseguir, assim, me sustentar aqui. Então, assim, investimento foi isso, foi o tempo que, foi a poupancinha, assim, o que eu ganhava e conseguia guardar para sobreviver. Porque, assim, no nosso caso, principalmente, como a agência começou do zero, tudo do zero, só com ideias, a gente dependia muito de tudo que os clientes iriam aparecendo. E nessa daí foi a reserva pessoal de sobrevivência, foi o único investimento em si que teve. Até a gente conseguir ali alguns projetos e alguns clientes que a gente conseguiu deslanchar um pouco mais e começar a agência aí com equipe e tudo mais. A gente não teve nenhum investimento. O nosso investimento mesmo veio dos primeiros iPads que a gente comprou. E depois a própria empresa ela já foi se pagando ao longo do tempo. Então, com a alocação, a gente conseguia indo pagando os iPads que a gente tinha que pagar. E aí, conforme a gente terminava de pagar os iPads, esses mesmos iPads, eles traziam lucro para a gente pagar os outros iPads. E em seguida, os outros iam trazendo lucros. E assim, era uma escala. Então, conforme a gente ia tendo. Mas, ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente investia na própria empresa, a gente tinha que saber que a gente tinha também que ter um valor próprio para a gente também poder viver, como o Cássio falou. Nesse meio tempo, a gente acabou sendo um pouco assediado em relação a investimento, porque a gente acabou saindo um pouco na mídia, mas a gente achou que não era o momento
ideal para ser investido naquela época e porque a empresa conseguia mesmo se pagar. Mas, se a empresa não conseguisse se pagar, a gente ia, assim, sim buscar algum investimento, seja dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Em algum ponto, a gente teria que buscar para não desistir do nosso negócio. Eu acho que o Cássio passou por isso também. É uma coisa que você acha que você possa te aconselhar. Muitos clientes, por exemplo, eu tenho muitos clientes que às vezes que eu não tenho, às vezes, caixa para comprar a mercadoria que eles estão me pedindo. Às vezes tem cliente que me pede 10 mil Havaianas para imprimir. Meu Deus. Teve quando eu tava com 2 anos de empresa, teve um cliente que me pediu 5 mil pares. Eu falei assim, Jesus! Eu falei assim, se eu pegar um empréstimo, eu vou ter que pagar um baita juros, vou quebrar. Então eu não vou pagar, os juros que eu vou pagar para o banco é maior do que o meu lucro. Então, às vezes, você consegue resolver isso de que forma? Você pode pedir para o seu cliente, às vezes, um adiantamento que pague praticamente quase o seu custo inteiro. Então, às vezes, com isso, você consegue atender aquele cliente, porém você negocia com ele essa parte de pedir um adiantamento. Então, isso é bem normal no mercado, você pedir um adiantamento para dar o start na produção, ou do que você tiver que fazer, e depois pagar o restante tranquilo. Acho que tinha também aqui atrás, né? Tinha uma outra pergunta lá. Desculpa. Então aqui depois. Obrigado. A minha posição é para o Guto. Eu sou Gilberto Bragueta, sou pai do Ricardo. E parabéns para todos vocês pela apresentação maravilhosa e para todos que aqui participaram, pela oportunidade de novos desafios para todos que estão aqui. Mas, Guto, eu achei interessante o seu site do professor, e que te dá uma abertura não só para professores, mas para uma gama enorme de profissões que tem no mercado que você pode explorar, né? Isso é fantástico, né? Até novos talentos e coisas desse tipo. Então essa que era a minha sugestão e acho que meus parabéns. Muito legal. Obrigado mesmo pelas palavras. A nossa ideia, de fato, é abranger primeiro todo o Brasil, e aí não só professores de universidades ou de escolas, mas professores de esportes, professores de gastronomia, qualquer que seja a modalidade que o professor dá aula, e acima de tudo depois poder levar isso para o mundo, porque a gente não pode esquecer que essa plataforma ela não se limita ao Brasil, ela se limita geograficamente. Então você pode ter um professor nos Estados Unidos, você pode ter um professor no Japão que necessita desse serviço. E aí levar isso para todo mundo e, acima de tudo, levar a bandeira do Brasil, levar uma plataforma brasileira e que com certeza já vai sair alguém que vai despontar levando isso, trazendo o Brasil para à tona. Obrigado mesmo. Lá atrás, né? Acho que tinha uma outra. Que ele tava... Boa tarde. Eu queria agradecer vocês. Com certeza vocês conseguiram animar um pouco a gente. Todos nós estamos um pouco mais motivados do que como viemos mais cedo. A minha dúvida é um pouco mais para o Cássio, que ele trabalha muito com criatividade. Até que ponto o perfeccionismo atrapalha o seu desenvolvimento? Porque eu sou um pouco perfeccionista, então às vezes eu me deparo com uma coisa e eu falo, não, dá para melhorar. Não, dá para melhorar. E fico, e às vezes atrapalha. Como que vocês três trabalham isso? Obrigado. Assim, acho até bacana você tocar no ponto da criatividade e do perfeccionismo, porque eu queria antes, até só vou fazer um adendo e respondo sua pergunta. Para todo mundo que eu falei muito brinquei com a questão de criatividade, de você mudar e pensar um jeito de conseguir desenvolver isso. A criatividade fica sempre mais fácil quando a gente tem um problema. Sem problema é muito difícil a gente conseguir ser criativo. Por isso que é a questão que eu brinco da gambiarra, porque assim, se a gambiarra tá com o pneu furado, como é que você vai continuar rodando? Põe uma lona ali, você teve um problema, você conseguiu ter a criatividade. E quanto ao perfeccionismo, depende muito do que está se tratando, certo? Eu, antes de ser publicitário, eu produzia música, eu tinha um estúdio minúsculo, assim, de caixa de ovo, no porão da casa dos meus pais em São Roque, no interior de onde eu sou. E nesse estúdio, cara, eu fiz muita música, muita música. E eu tive a oportunidade de mandar as músicas para muitos caras que poderiam aí ter me colocado na cena eletrônica. Eu tive que aprender com o erro. Eu desisti disso, virei publicitário. E uma coisa que carrega, assim, que eu vou carregar o resto da vida é pelo esse perfeccionismo. Eu deixei de colocar um piloto na mão de alguém e hoje ser aí um David Guetta da vida, cara. Mas assim, qual que é o ponto? É que você não pode permitir
que esse seu perfeccionismo impeça você de mostrar suas coisas para os outros. Eu nunca vou esquecer que fui num evento, o cara falou, poxa, que legal, você é jovem, tem tudo a ver, me manda a música. É uma música eletrônica mais conceitual e tal. Tinham pessoas que gravavam isso, eu nunca mandei. Eu tenho o e-mail do cara até hoje. Você acha que hoje ele vai lembrar quem eu sou? Então, assim, volto para a história da agência. Se eu ficasse planejando muito, a conta que não fechou do financeiro, o formato realmente se era aquele, eu estaria trabalhando hoje ainda na UMAP, não estaria 2 anos com a Purple Call e cliente com multinacionais e outras para trabalhar as redes sociais. E pega assim a essência. Você vai mudar sempre. O perfeccionismo vai te impedir de começar a mudar. Então põe para rodar, cara. Essa seria assim o que eu te diria de tudo isso. Na BR Mobile, eu tenho um sócio, como eu disse, e a gente se completa muito. Eu sou zero perfeccionista. Ele é muito mais criativo, mas como eu disse, eu sou mais comercial. Então eu vou até o cliente, eu vendo, e por mim, eu entregaria de uma forma não satisfatória, a gente não teria resultado. Então eu tenho certeza absoluta, como você colocou, que o perfeccionismo e a criatividade, eles têm que andar muito juntos. Lá, quando a gente desenvolve um aplicativo, por um exemplo, o meu sócio ele consegue achar um ponto errado se tiver na página direita, baixinho. Eu falo, cara, como você achou isso? Ele consegue. Não sei de onde vem. A gente teve um currículo que a gente recebeu, um portfólio, onde a menina fez uma página de um site inteiro e embaixo estava o nome da empresa que ela tinha desenvolvido. Se não me engano era a Fox, e ela tinha colocado ela tinha feito um erro muito minúsculo, mas embaixo no rodapé ele conseguiu achar. Por mim ela teria sido contratada, graças a Deus que ele encontrou, porque ela mostrou não ser perfeccionista, e isso refletia isso no nosso cliente na ponta final. Então eu acho que sim, tem muita sinergia entre um e outro. Na Cadô, a gente trabalha com noivas. Bicho, você não faz ideia do que é uma noiva. É a mulher mais perfeccionista do mundo. Porém, você não pode dar... Às vezes, eu acho que o Cássio falou, tem tudo a ver, mas eu acho que você não pode dar muita liberdade, às vezes, para o cliente ser tão perfeccionista. E você também não pode ser tão perfeccionista, porque senão ele vai acabar... Putz, você não vai acabar. Você vai começar um negócio e vai continuar muito. Então, você tem que limitar um pouco o perfeccionismo para encurtar o processo. Porque hoje em dia a gente é muito rápido as coisas. Então, entrou um cliente agora... Você tem que fazer essa arte, eu estou falando no meu caso, que eu trabalho com as artes das noivas. Eu faço essa arte dela, eu tenho que fazer em 20 minutos. Se eu fizer essa arte em 1 hora, ela vai me enrolar 5 dias para aprovar essa arte depois. Então tem que ser uma coisa mais rápida para... Né, Cássio? Sim, sem dúvida. Porque assim, o ponto... Eu acho que a gente... aí que eu falo, acompanhamento psicológico, cara. Porque muita coisa segura a gente. E assim, ó, cara, o Guto falou um ponto que é fantástico, que é a parte mais, na minha opinião, vamos falar tenso. Que é quando você, eu quero ter uma equipe para me ajudar. Cara, folha de pagamento, faça chuva ou faça sol, os caras têm que receber a grana deles no fim do mês. O cara precisa pagar as contas dele, não dá para falar, desculpa aí, cara, sabe? Então... É um negócio que, poxa, você vai estar se envolvendo com uma série de fatores que você tem que estar muito consciente do que está rolando e nunca desistir, que é muito o que o Guto falou, que é assim, o negócio de você ir para frente, não desistir e saber que vão ter problemas. Esse do perfeccionismo é um que é fácil de resolver. É só você colocar na rua para rodar, sabe? É só você tentar explicar para outras pessoas, para elas te ajudarem a dizer se está certo ou não, sabe? Vão ter outras situações em que você vai ter que defrontar, e aí você sempre se pergunta se o caminho está certo, pede ajuda a alguém, tenta assim, um negócio que é muito bacana, no começo da agência, eu fiquei um tempão sem ter contato com ninguém, e um amigo abriu uma incubadora. Essa incubadora do cara, ele falou, poxa, minha incubadora tá indo bem, pô, vamos se encontrar, a gente foi se encontrar, e conversando com ele, eu vi que eu não tinha tanto problema. O problema que eu passo é o mesmo problema que o Ivan passa, é o mesmo problema que o Guto passa, que o Ricardo passa. Que assim, então, qual que é um negócio bacana? É você estar conversando com gente que está no mesmo momento.
Porque isso daí vai te mostrar que seu perfeccionismo pode estar te atrapalhando, vai te mostrar que você pode ter outros caminhos. Então, assim, tá sempre em contato. É um negócio que, pelo menos para a agência, ajudou muito, até em função do Lead Futuro. A gente está em contato com várias pessoas que estão no mesmo momento que a gente, que acho que é um pouco da proposta dos meetups, é um pouco dessa proposta quando tem encontros um negócio mais Endeavor e tal, que assim, as pessoas indo discutir do mesmo momento. E esse momento ajuda você a enxergar pontos que você pode estar ali no dia a dia não vendo e que está igual a todo mundo e é o processo natural da empresa. Tinha mais uma pergunta. Aqui não era? Tinha uma pergunta ou não? Tinha mais alguma? Bom, então, gente, quero agradecer... O quê? Ah, é verdade. Antes de encerrar, eu vou mostrar um vídeo para vocês do Lead Futuro de 30 segundos, porque é o que a gente falou, acho que isso de você compartilhar a experiência, aqui hoje, né, a gente poder ver essas 3 histórias incríveis, e é isso que a gente propõe no Lead Futuro, a gente começar a compartilhar isso o quanto antes. Ai, Cássio, me ajuda aqui, vai, você que entende bem de... É esse aqui, ó. Esse vídeo aqui, quer ver? Esse aqui, mas acho que não tá ligado aqui. Então, vocês vão ver em 30 segundos um pouco do propósito do nosso grupo. As 3 pessoas que estão aqui, além de fazerem parte do Lead Futuro, são parceiros do Lead Futuro. Então, o Cadu, por exemplo, o Cadu Presentes, o Bragueta, ele não falou, mas ele é um dos maiores que tem no mercado aí de brindes personalizados, e são maravilhosas as coisas que ele faz. O Guto, na BR Mobile, é líder de mercado já, tá? Gente, só vai crescer. E o Cássio também é nossa agência, então eu estou muito feliz também de ter os 3 hoje aqui, porque além deles serem do Lead Futuro filiados, eles são parceiros do Lead Futuro também. Então é isso. Queria pedir uma salva de palmas aí para os nossos 3 palestrantes. Quero agradecer muito a presença de vocês aí, sucesso em tudo que vocês forem fazer. Obrigada.